Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Abra sua Bíblia aí, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 5. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 5. Glória a Deus. Mateus 5. Amém? Vamos falar sobre Jesus. Mateus 5, versículo 1 em diante, está escrito assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de você. Vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra. Eu oro a ti nesse momento. Eu clamo a ti, Senhor, nesse momento, te pedindo em nome de nosso Senhor Jesus, que abra, meu Deus, o meu entendimento, o meu coração, que o Senhor possa me dar direção em cada palavra, que o Senhor possa me iluminar com a tua sabedoria, pois sem o Senhor nada poderemos fazer. Senhor, eu oro a ti nesse momento também, que abra os corações nessa noite e as mentes. Escreve, Senhor, cada palavra, Senhor, nos nossos corações. Nos ajuda a guardar. Nos ajuda, Senhor, a ser ouvidos praticantes para o louvor da tua glória. Que o Senhor possa nos conformar e nos transformar conforme a imagem do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nós venhamos ser moldados pela tua palavra, como o Senhor falou. Santifique-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o livro de Mateus, capítulo 5, vai falar sobre as bem-aventuranças do nosso Senhor, a qual ele proclamou. Jesus, ele, ao ser batizado, antes de Jesus aparecer no seu ministério, existia um profeta chamado João Batista, que estava trazendo o povo ao arrependimento. Como está escrito no capítulo 3, naquele dia apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, antes de Jesus vir, começar o seu ministério, apareceu João, o precursor, pregando o evangelho do reino, chamando aqueles povos ao arrependimento, a se voltar para Deus, porque Deus tinha ficado 400 anos sem falar com o povo, até que veio o profeta João e depois Jesus. Então João, ele está no rio do Jordão, no deserto, como se escreve, e naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anúncio pelo profeta Isaías, que diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então, o ministério de João era de pregar o evangelho do arrependimento, para que as pessoas viessem endireitar os caminhos deles tortuosos e voltassem para Deus, para que voltasse a adoração ao verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o único Deus. Mas na frente vem quem? Jesus Cristo. João está batizando o povo, como está escrito lá no Evangelho de João, e a Bíblia diz que naquele dia apareceu, estava João pregando, e veio Jesus até eles: eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Após Jesus ser batizado, ele é levado ao deserto pelo Espírito, e lá ele é tentado 40 dias e 40 noites sem comer nada. Ok?
40 dias e 40 noites sem comer nada. E após aquele preparo de Jesus ali, Jesus ele começa a dar início ao seu ministério. No mesmo sentido, no mesmo foco e na mesma linha, o evangelho do arrependimento. João ele começa a pregar o quê? Arrependimento, dizendo ao povo, arrependido que é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. E junto com o rei, viu quem? O rei, Jesus Cristo, o Deus que se fez carne. E no ministério de Jesus, quando ele começa a iniciar seu ministério, ele começa a pregar a mesma coisa, dizendo, olha, desde então é Jesus pregando e dizendo, é chegado o reino dos céus, arrependido que é chegado o reino dos céus. No capítulo 5 aqui, versículo 1, Jesus veio na multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja só, quando Deus ele chama Moisés também sobe ao monte para receber o quê? A lei dos 10 mandamentos. O povo está embaixo e Moisés está em cima. E lá Moisés recebe o quê? A lei de Deus, os 10 mandamentos. Já aqui também Jesus sobe ao monte. Já que Jesus ele sobe ao monte e ele começa a pregar o evangelho. Ele começa a falar das bem-aventuranças. E no meio dessa multidão aqui que sobe para ouvir a lei de Deus, para ouvir Jesus Cristo, havia pessoas ali, roubadoras, adúlteras, mentirosas, idólatras, havia várias pessoas. E quando Jesus começa a pregar o evangelho, ele começa a falar das bem-aventuranças. Versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que linda declaração vinda do próprio Cristo, mostrando que os pobres podem receber o reino por sua graça. E aqui o pobre, que muitas pessoas entendem errado, é aquele miserável, inútil, insuficiente e incapaz, que está morto em delitos e pecado, na lama, cego, totalmente miserável, sem nada de bom. Então, quando ele fala aqui de Mateus 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, não está falando dessas pessoas que estão na sarjeta, não está falando dessas pessoas que estão agora debaixo de uma ponte, não está falando dessas pessoas que não têm uma casa, mas está falando daquelas pessoas que dependem de Deus. Pobre de espírito aqui é aquelas pessoas que dependem de algo. Por exemplo, um pobre que está agora lá na sarjeta, ele depende do alimento, do cobertor. Todos os pecadores, ele depende dessa graça para ser salvo. Todos os pecadores necessitam da graça de Deus para ser salvo. Por isso que ele fala aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Note que quando Adão ele pecou, ele perdeu o quê? Todos os privilégios que ele tinha, que Deus deu a ele. Toda aquela riqueza, toda aquela glória, um lugar onde não havia doença, um lugar onde não havia morte, um lugar onde não havia dor, sofrimento. Tudo aquilo que Adão tinha, que era perfeito, um lugar que não havia maldição, toda aquela glória, aquela beleza, aquele lugar santo, perfeito. Adão ele perde. Adão ele por causa da desobediência veio o pecado. Então todo aquele privilégio que Adão tinha, ele perde. E todos fizeram o que? Inútil. Então Jesus começa a pregar dizendo, bem-aventurado, feliz é os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O pobre de espírito aqui é aquele que depende da graça de Deus para ser salvo. O pobre de espírito é aquele que necessita da graça de Deus para ser salvo. Segundo o Coríntios, não precisa abrir, versículo 8, versículo 9. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que através da sua pobreza enriquecesse. Ou seja, através do sacrifício de Cristo na cruz, nós podemos ter toda a riqueza alcançada, conquistada através de Cristo. Jesus, ele deixou o trono de glória,
o trono de santidade, da perfeita justiça, toda aquela riqueza de glória, para se fazer o quê? Uma pessoa humilde e servo. Jesus deixou tudo aquilo que era perfeito para habitar com quem? No meio dos pecadores. Para que através da sua morte na cruz, nós podemos ter o quê? A vida eterna. Então, pobre de espírito é isso aqui, é você depender de Deus. É você reconhecer que você é um miserável, que você é um pecador, que você necessita da graça de Deus. O pobre de espírito aqui não é aquelas pessoas que estão agora lá na sarjeta, na lama. O pobre de espírito aqui é todo ser humano. É todo ser humano que está longe de Deus. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da graça e da glória de Deus para se salvar. Aleluia. Ainda que existem pessoas que sejam ricas materialmente, mas ela é um pobre de espírito. Ela é vazia de Deus. Ainda que existem pessoas ricas, milionárias nesse mundo, é pobre aos olhos de Deus. Ela é um miserável, um desgraçado, ainda que ela tenha tudo, mas ela é vazia de Deus. A nossa riqueza é quem? Cristo Jesus. A nossa herança é quem? Jesus Cristo. Aleluia. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que declaração linda. Pelo próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio num contexto onde as pessoas eram desprezadas, as humildes pessoas eram desprezadas. Havia ali a seita dos fariseus, saduceus, os assênios, os zelotes, que queria resolver tudo pela espada. Então, quando Jesus vem, ele começa a falar das bem-aventuranças, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí Tiago vai dizer assim, não precisa abrir, 2 versículos 5. Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Deus sempre se volta para as pessoas humildes, para aquelas pessoas que reconhecem que precisam de Deus. Por exemplo, tem muitas pessoas, até pobres, pessoas ricas. Você prega o evangelho para lá, o que é que elas dizem? O meu Deus é o meu dinheiro. Eu não preciso ir para uma igreja. Eu não preciso de Deus. Tem muitas pessoas que falam assim, eu já ouvi pessoas assim, a minha igreja é o meu dinheiro. Deus falava que elas diziam o quê? Que o Deus dela é o dinheiro. A razão da nossa vida, do nosso viver, está em Jesus Cristo. A nossa riqueza é Cristo Jesus. Lembra da palavra que Jesus falou? Que o reino do céu é semelhante a um homem que cavou um campo, e cavando ele encontrou uma pérola. E encontrando a pérola, o que ele faz? Ele guarda de novo. Ele vende tudo que tem, compra aquele campo e obtém não somente o campo, mas aquela pérola. A nossa riqueza é o Evangelho. O Evangelho faz de pessoas miseráveis, desgraçadas, pobres, pessoas ricas. Através do Evangelho, você alcança as bênçãos de Deus. As bênçãos, tais bênçãos a qual Cristo nos concedeu por sua graça, onde? Na cruz do Calvário. Como está escrito em Efésios 1, versículo 3, Paulo falou: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, lugares celestiais. Nem todo mundo tem o que nós temos. Nós somos bem-aventurados. Essa bem-aventurança nos alcançou. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós alcançamos o reino, fomos abraçados pelo reino através de Cristo Jesus. Hoje nós somos bem-aventurados de espírito. Aleluia. Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Deus escolheu as pessoas loucas deste mundo para ser ricos na fé e herdeiros, como está escrito em Romanos 8, 17. Ora, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de quem? De Cristo. Se é que com ele padecemos,
para que também com ele sejamos glorificados. Nós recebemos essa bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É um versículo que muitas pessoas interpretam errado. As pessoas acham aqui que é um choro sentimental, emocional, mas não é isso aqui. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados aqueles que choram pelos seus pecados, esses alcançam a misericórdia de Deus. Bem-aventurados aqueles que lamentam pelas suas misérias. Bem-aventurado, feliz e bem contente, muito feliz, aqueles que lamentam pelos seus pecados, aqueles que se prostram de Deus, abrem o coração para Deus e se arrependem dos seus pecados. Não é de um choro emocional, mas de um choro que lamenta pelos seus pecados, reconhecendo que Deus odeia o pecado, reconhecendo que Deus está irado com o pecado. Quando o pecador ouve o Evangelho e crê em Jesus, ele reconhece quem ele é e quem Deus é. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui Jesus não está falando de um sentimento de algo emocional que o ser humano sente, mas daqueles que choram pelos seus próprios pecados que cometem. Quantas pessoas hoje em dia cometem tais abominações, tais como prostituição, adultérios, roubos, homicídios, mentira, enganos, corrupção e injustiça, e elas nem se arrependem? É choros emocionais. Não o choro da alma, clamando pela misericórdia de Deus. Como está escrito, não precisa abrir, 1 Crônica, versículo 21, versículo 13. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Quando Davi pecou contra Deus, cometendo adultério, traindo o amigo dele, soldado, Urias, matou. Mas na frente ele fala o quê? Numera o povo de Israel. Joabe diz: meu rei, não faça isso. Ele conta os 6 que Deus não tinha permitido. Então Deus tirou. A Bíblia diz que Satanás incentivou Davi, e Davi fez a contagem do número do povo de Israel. Ou seja, ele queria uma guerra militar, vir sempre no próprio braço, e ele, naquele momento ali, ele rejeitou a confiança em Deus. Então o profeta vai até ele e o repreende. A Bíblia diz que quando ele vai fazer sacrifício pelo pecado, ele vê o anjo com a espada apontada para Jerusalém. Então ele começa a se lamentar e dizer: Deus, tenha misericórdia dessas pobres ovelhas, ou seja, o povo de Israel ali. Tenha misericórdia. Não foi eles que pecou, mas foi eu. Então Davi se prostra e começa o quê? Chorar pelos seus pecados. Então o que aconteceu ali? Ele alcançou o quê? A misericórdia de Deus. Ele foi o quê? Consolado. Deus teve misericórdia. Então é esse item daqui: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Não está falando de um choro emocional. Aleluia, glória a Deus. Não está falando apenas de um choro de lágrimas caídas, mas de um coração quebrantado e contido, de um coração que reconhece que Deus é o Deus santo, justo, Deus que odeia o pecado. Quando Davi viu o anjo com a espada de fogo apontar para Jerusalém, que Deus ia matar todo mundo por causa do pecado de Davi, Davi começa o quê? A abrir o coração. É esse ciclo daqui: feliz, muito contente, aqueles que choram pelos seus pecados. Lucas 7, 44, não precisa vir. E voltando, vamos ver o que é o choro, o que é ser consolado, aqueles que choram. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Abra aí, Lucas, rapidinho, vamos abrir Lucas, rapidinho. 7,44. Lucas 7. Amém? Vamos já falar sobre Jesus. Aqui é Jesus dizendo para o fariseu: e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés.
mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas me ungiste os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Jesus entra na casa de um homem chamado Simão, e entra uma mulher ali pecadora. Então essa mulher começa os justos pés de Jesus ali, começa a se lamentar, reconhecendo quem está ali não é qualquer homem, quem está ali não é Moisés, quem está ali não é Abraão, quem está ali não é Davi, não é Salomão, não é os profetas, quem está ali é o rei dos reis e Senhor dos senhores dentro daquela casa de um homem chamado Simão. Então Jesus, como está ali, aquele homem começa a indagar. Se esse homem fosse santo, bem ele saberia, se esse homem fosse profeta, bem ele saberia que essa mulher é pecadora. Então Jesus começa a repreender ele. Diz: Simão, entrei na sua casa, você não me deste ósculo santo. Essa mulher, desde que ela entrou, ela não cessa de beijar meus pés, ela não cessa de me ungir, ela não cessa de chorar. Bem-aventurado te digo, Simão, é ela, porque ela muito me amou, por isso que eu digo que ela muito será perdoada. Ou seja, aquela mulher, ela reconheceu que quem estava ali não era qualquer homem, era o próprio Deus. E ela começa a se lamentar. O que é que aquela atitude daquela mulher, aquela ação daquela mulher ali, ela estava clamando por misericórdia. Por quê? Porque mais na frente ele vai dizer: perdoados são o quê? Os teus pecados. Aquela mulher foi o quê? Consolada. Aquela mulher ali, ela recebeu a maior riqueza, o perdão de Cristo. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aquela mulher ali, ela foi consolada, ela foi perdoada, ela foi justificada, ela foi salva. Não é um choro emocional, não é um choro sentimental, mas daqueles que se lamentam pelas suas misérias. Tem tantas pessoas aí que adulteram, rouba, mata, faz tantas coisas erradas. Muitos deles choram, mas não se arrependem. Eles não dão a volta para os seus pecados. Eles não clamam por misericórdia. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles... Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Veja, Jesus aqui, ele não está falando de um sentimento. As pessoas levam muito essas palavras aqui para o lado sentimental. Ok? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos aqui são aquelas pessoas que não doeram as riquezas dessa terra, nem tem dentro do seu coração como um Deus para si. Quantas pessoas que se parecem mansas no seu dia a dia, mas se matam pelas riquezas que seus pais deixam. O sentido aqui de manso é de Abraão e Ló. A Bíblia diz que Ló estava mais Abraão, e os pastores de Ló, os pastores de Abraão, estavam se multiplicando, então eles começam a brigar por causa daquele lugar ali. Então Abraão, com toda a sua mansidão, disse: olha Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ou seja, Abraão ali estava usando o quê? A mansidão. Entendeu? Abraão foi manso, ele não estava com o coração focado naquilo que Ló estava. E os pastores de Ló estavam brigando pelas suas riquezas. Então Abraão foi o quê? Bem-aventurado. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fardos. Todo pecador que nasceu de novo, verdadeiramente ele tem fome e sede de Deus. Ele sempre quer estar perto do seu Criador. Ele sempre quer estar fardo dessa justiça divina para o alimentá-lo eternamente. Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça aqui, porque eles serão fardos, é nesse sentido daqui. Todo pecador que nasceu de novo,
verdadeiramente ele tem fome de Deus, ele tem sede de Deus, ele sempre quer estar perto do seu Criador. Então, se você tem fome de Deus, fome da justiça de Deus, você é bem-aventurado, você é feliz. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. Quantas pessoas religiosas mostram misericórdia para outras pessoas, confiando nos seus próprios méritos e não nos méritos de Cristo? Ó cristão, devemos demonstrar a misericórdia que vem do Pai das luzes e não a misericórdia farisaica como os fariseus daquela época. Eles se mostravam misericordiosos no seu exterior, no seu dia a dia, mas no coração não era um coração transformado, não era uma mente renovada. Aqueles que eles faziam boas obras, mas não tinham misericórdia verdadeiramente em seus corações. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos aqui são todos aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, porque só o sangue de Cristo Jesus pode destruir os ídolos da justiça própria do ser humano, tanto como os demais ídolos ocultos no íntimo do coração do homem. Então, bem-aventurados os limpos de coração aqui são todos aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Não existe nenhum homem nascido de Adão limpo de coração. Davi falou: em iniquidade fui formado, em pecado e concebeu a minha mãe. Feliz é aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus. No que a Bíblia diz em Provérbios 20, versículo 9. Quem poderá dizer: purifiquei meu coração e limpe-se do meu pecado? Só existe uma maneira do homem ser limpo de coração, é através da obra de Cristo na cruz do Calvário. É ele ser justificado e santificado. Todos que nasceram de Adão já nascem do pecado, já nascem longe de Deus. Não existe ninguém limpo de coração fora de Deus. Bem-aventurado, feliz é os limpos de coração, porque eles verão Deus. Feliz é aqueles que não têm ídolos no seu coração. Bem-aventurado é aquele que não deixa aquilo que é só de Deus ser ocupado por ídolos, que é o coração. Os limpos aqui são todos aqueles que foi justificado pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Porque só o sangue de Cristo Jesus pode destruir os ídolos da justiça própria. Esse é um dos piores ídolos. Justiça própria. Querer obter perdão diante de Deus por aquilo que faz. Como tem muitas pessoas também dizem: eu não tenho pecado, eu não sou pecador. Tem pessoas que falam isso. Mas para nós somos bem-aventurados. Não é por causa dos nossos méritos, não é por causa dos nossos esforços, não é por causa de uma religião, que as pessoas se pegam mais a religião. Elas acham que a religião tem poder de justificá-las. Elas acham que a religião tem poder de livrar elas da ira e do julgamento final. Só existe uma única saída e o único meio de nós ser livres de coração. É através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é através de um pastor, não é através de um padre, não é através da religião, não é através de nada. Hoje nós somos bem-aventurados, hoje nós somos benditos, somos felizes, somos as pessoas mais felizes da terra. Aleluia. Nós não podemos deixar que a ansiedade ou as coisas do mundo nos acorrentem e tire isso dos nossos corações, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus sobe ao monte, Moisés sobe ao monte, mostra uma lei que é boa, perfeita e santa, que não pode salvar o homem. Vem Jesus, vem Cristo, o Filho de Deus, no seu ministério, sobe ao monte, e ali está várias multidões, estão sempre várias pessoas, roubadoras, adúlteras, prostitutas, as seitas daquela época, as religiões daquela época. Nenhuma delas deu sentido de vida para aquelas pessoas. Os fariseus, os saduceus, os zelotes,
os judaísmos daquela época, nenhum deles pôde dar salvação àquelas pessoas. Veio um filho de Deus, sobe ao monte e começa a pregar dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são vocês que são pobres. Felizes são vocês que choram pelos seus pecados. Felizes são vocês que dependem do Pai Celestial. Felizes são vocês que são dependentes do Deus Eterno. Como Jesus falou para a igreja de Esmina, e ao anjo da igreja que está em Esmina escreve: vocês são pobres, mas vocês são ricos. Nós temos a maior riqueza do mundo, Jesus Cristo. Que nossos olhos venham estar gravados nessas riquezas celestiais. Nós dependemos, claro, eternamente de Deus. E nós temos sonhos. Nós temos sonhos para nós, para nossa família. Mas nós não podemos deixar que isso venha sair do nosso coração. A dependência em Deus. Reconhecer que só Ele, através dele, nós podemos ter a vida e a riqueza eterna. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que Jesus trouxe aqui para aquelas pessoas daquela época e para nós? Esperança. Jesus trouxe o quê? Esperança para aquelas pessoas e para nós. Perdão de Deus. A graça dele. Isso aqui não depende de nós, depende de Deus. Isso aqui, todo crente, ele recebeu as bem-aventuranças de Cristo. Versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O pacificador aqui é aquele pecador que vivia em inimizades com um Deus, contra um Deus santo e justo. Vendo Deus que o homem não podia se chegar até ele com seus próprios méritos, ele envia Jesus Cristo como Salvador, para que o homem possa ser justificado pela fé e venha ter paz com Deus e se tornar um filho de Deus. Ó cristão, seja um pacificador e leva aquelas pessoas, através do Evangelho de Cristo, ao arrependimento, para que ele possa ter paz com Deus, seja o embaixador de Cristo. O pacificador aqui é aquele cristão que foi salvo, porque Jesus ele veio à terra e ele estava como embaixador, como Paulo fala, que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o pecado do povo e não lhe imputou seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, uma vez que nós fomos justificados também, nós era o quê? Nós era inimigos de Deus, nós era filhos da ira, estávamos debaixo do quê? Do juízo de Deus. Após Jesus vir, nos justifica, nos salva. Nós cremos no Evangelho e se arrependemos. E o pacificador aqui é o Filho de Deus. A função do pacificador aqui é fazer que as pessoas que estão aí fora, que são inimigas de Deus, se voltem para Deus através do quê? Do Evangelho de Cristo. Isso é um pacificador. Bem-aventurado os pacificadores, nós, porque eles serão chamados filhos de Deus. E uma vez que isso acontece, a nossa missão é ser o que agora? Embaixador de Cristo. Levar outras pessoas que estão aí fora, que são inimigas de Deus, através do quê? Da cruz de Cristo. Isso é ser um pacificador, o Filho de Deus, o Filho da paz. O que foi que Jesus fez quando ele veio? Ele trouxe o juízo? Não. O que ele trouxe para o mundo? Paz, justificação. Ele trouxe o quê? Propiciação. Ele trouxe o quê? Perdão. Jesus não veio como destruindo. Não. Através da cruz, ele fez
que pessoas que eram inimigos de Deus se voltassem para Deus. Hoje nós somos felizes, pacificadores, filhos de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É o que nós somos. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. As bem-aventuranças é o perfil do verdadeiro cristão que nasceu de novo. Todo cristão que nasceu de novo, ele tem esse perfil aqui. Ele é pobre de espírito. Ele acorda todo dia reconhecendo que depende de Deus. Ele acorda todo dia reconhecendo que tudo que ele tem provém de Deus. Ele não pode ser presunçoso, jactancioso, como muitas pessoas vêm falar. Eu dependo de mim mesmo, do meu dinheiro. Todo cristão que nasce de novo, ele tem esse perfil. Ele chora pelos seus pecados. Ele lamenta pelas suas misérias. Todo cristão que nasceu de novo, ele é manso. Ele não briga com as riquezas dessa terra. Todo cristão que nasceu de novo, ele tem fome e sede de justiça. Ele quer estar sempre se alimentando do quê? Desse pão, do maná que desce do céu. Ele quer estar bebendo dessa água que jorra do trono de Deus. Todo cristão que nasceu de novo, ele é misericordioso. Ele olha com o olhar de Deus. Quando Jesus e viu os discípulos passando lá em Samaria, Tiago e João fez o quê? Senhor, eles não recebem nós. Quer que nós orem e faça que fogo desça, assim como Elias e mate eles? Eu disse, não, vocês são de espírito. O filho do homem não veio para destruir, ele veio para salvar. É por isso que nós temos que olhar para as prostitutas aí fora, homossexuais, lésbicas, ladrões, assassinos, com o olhar de Deus. Com o olhar de misericórdia. Deus tem misericórdia. Senhor, uma palavra que o Senhor me usar, se eu for até ela, aquele coração de pedra, o Senhor pode curar e dar um coração. Essa é a marca do verdadeiro cristão, que recebe as bem-aventuranças. Ou esse daquele cristão que olha para uma pessoa que está lá fora, merece morrer. Estuprador, assassino, prostituta. Quando Deus olhou para nós, Ele olha com o quê? Misericórdia. Que nós venhamos ter essas bem-aventuranças, que ela venha ser explícita, não de palavras, mas com nossas atitudes. Para quantas pessoas vezes ali é um filho de Deus, ali é cristão, bem-aventurados os lindos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Está vendo? Essa aqui é a marca do verdadeiro povo de Deus, as bem-aventuranças. Feliz. Você está sendo perseguido pelo Evangelho? Alguém está lhe perseguindo? A Bíblia não manda você ficar triste. A Bíblia manda você ser o quê? Contente. Seja feliz. Dê glória a Deus. Faça como John era. Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu estou sendo perseguido. O fazendeiro vem e joga uma pedra nele, na cabeça dele. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Na onde um cristão verdadeiro, onde ele chegar, ele será perseguido, porque ele carrega essas bem-aventuranças. Feliz, contente, muito feliz é aquele que é perseguido por causa do reino de Deus, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa todo mal contra vós, por minha causa. Você está vendo que tudo que Jesus está falando aqui não é em vão? Exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Isaías foi perseguido, Jeremias foi perseguido, Ezequiel, os profetas, os apóstolos, o próprio Jesus.
Se ao pai de família chamaram de Beelzebul, quanto mais os seus filhos. Se chamaram de Jesus de demônio, quanto mais os seus servos. Lembrava da palavra que eu vos disse: não é um servo maior do que o seu Senhor, e nem enviado maior do que aquele que enviou. Se perseguir a mim, aonde perseguir vocês? Por que Jesus não vai ser perseguido? Vocês serão perseguidos se vocês parecerem comigo. O diabo ele nunca vai perseguir um religioso, ele vai perseguir um cristão, porque cristão significa imitador de Cristo. Os apóstolos chegaram lá na Antioquia, Atos 11, versículo 26. E pela primeira vez, os discípulos foram chamados de quê? De cristão. Será que os muçulmanos é perseguido? Os testemunhos de Jeová, os mormons, os candomblé, os feiticeiros, os testemunhos de Jeová. O diabo não está preocupado com essas pessoas, não. Essas pessoas não fazem nem cosca no pé do diabo. O diabo vai perseguir aqueles que parecem com Cristo, aqueles que são sal e luz do mundo, aqueles que confrontam o sistema. Disse-lhe Jesus: o mundo não pode odiar vocês, mas ele odeia a mim, porque eu testifico dele que as suas obras são más. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, por causa do evangelho, por causa do reino, porque deles é o reino dos céus. Na onde você chegar e ficar sua bandeira do cristianismo, para ter continência para o general, o rei dos reis, senhor dos senhores, as pessoas vão perseguir você, seja dentro da sua casa, no meio da sua parentela, no seu trabalho. Se você tiver essa bem-aventurança, esse perfil aqui, você será perseguido. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Foi isso não que aconteceu com Estevão. Eles armaram para Estevão, dizendo que Estevão estava blasfemando contra a lei, contra Moisés. Eles interpretaram as palavras de Estevão errado. Quem? Satanás, usando aqueles homens. E muitas pessoas não é diferente no tempo de hoje. Você prega o evangelho da cruz de Cristo, de salvação, e elas interpretam errado. Elas acham que você está julgando elas. Elas acham que você quer ser melhor do que elas. E não entendendo que o que você está fazendo ali é o amor de Cristo, é o amor de Deus. O quem ama diz a verdade, é melhor a repressão aberta do que o amor encoberto. Então, o verdadeiro cristão que prega o evangelho, ele está demonstrando o amor, diferente dessas religiões aí, que deixam as pessoas em conformidade com os seus pecados, que faz que as pessoas não chorem pelos seus pecados. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus. Está vendo? Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Todos os cristãos que nasceram de novo, todos aqueles que receberam a bem-aventurança, ele vai ser perseguido. Deus lhe chama, Deus lhe perdoa, Deus lhe justifica, Deus lhe santifica, mas você carrega uma marca, a marca do Espírito Santo, a marca de Cristo. Paulo falou o quê? Eu carrego a marca de Cristo sobre mim. Aleluia. Longe esteja de gloriar-me a não ser na cruz de Cristo, a qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Muitas pessoas, elas não querem se render a Cristo. Muitas pessoas não querem entrar no campo de Cristo porque elas não querem renunciar, elas não querem ser perseguidas, elas não querem sofrer por o amor de Cristo, elas não querem sofrer por amor do Evangelho. Que nós venhamos guardar essas palavras nos nossos corações. Amém? Amém. Deus abençoe o nome do nosso Senhor Jesus. Ok.